Feliz sábado, queridos irmãos, que alegria estarmos na casa de Deus nessa manhã para adorá-lo, na beleza da sua santidade. Que bom que você acessou a página da Igreja do Bom Clima. Esta página é uma página de esperança que existe com o propósito de pregar a mensagem do Evangelho, e todos os domingos, quartas e também sábados nos reunimos aqui para ouvir a Bíblia, ouvir a Palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, um dia onde nós teremos a oportunidade de estudar a Bíblia. E você que me assiste em casa terá a oportunidade de olhar para o livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, e ter aqui uma narrativa do Evangelho à luz de Atos. E com certeza nessa manhã Deus falará ao teu coração, porque Deus já tem impressionado o meu coração a pregar essa mensagem para você. Já tem um tempo que eu tenho sentido o desejo de vir aqui à frente e abrir a Bíblia nessa porção poderosa retratada em Atos para estudar com você. E hoje vou falar sobre o cristianismo. Você sabe que quando nós paramos para estudar o tema do cristianismo, o cristianismo é um tema recente. Você tem aí a história do cristianismo muito bem difundida nos dias de hoje, né? E quando você acessa a internet, você vê muito material produzido por teólogos na atualidade, teólogos que refletem a ideia de teólogos do passado. Então o cristianismo é muito bem estudado. E quando a gente para pensar na palavra cristianismo, querido amigo de casa, nós precisamos partir de um princípio que não existe cristianismo sem Cristo. Interessante, né? Eu gosto sempre de lembrar das histórias da Bíblia e eu queria compartilhar algo com você. Há quem diga que no antigo mundo ali que envolve a igreja primitiva, no período apostólico e pós-apostólico, né? As cidades como Éfeso, Corinto e até na Grécia, muitas cidades da Grécia e do Império Romano, do mundo, né? Havia na entrada da cidade símbolos que caracterizavam que ali havia cristãos. Interessante que esses símbolos, um deles é o peixe, que em grego é ictus. Legal, né? Você vê o símbolo do cristianismo nos carros, quem sabe em adesivos, em camisetas. O peixe ictus, né? Em grego é uma abreviação. Se você coloca no grego, interessante que existe um acróstico, Iesu Christou Soter, Salvador, né? Então há nesse acróstico um resumo, e a figura do peixe é a figura que representa o cristianismo. E quando uma pessoa que era cristã, ela viajava para essa cidade, ela chegava ali, o cristianismo era perseguido naquela época, devido à sua popularidade, principalmente em Roma e em outros lugares do mundo. As pessoas olhavam para a chegada da cidade e viam ali um acróstico em grego, escrito ictus, o símbolo de um peixe. Logo elas sabiam que ali naquela cidade havia cristãos. Interessante que o cristianismo, queridos irmãos, é considerado uma janela para o mundo no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. O cristianismo fundado por Jesus, ele inicia-se ali na Palestina, especificamente em Jerusalém e região, e o propósito do cristianismo fundado por Jesus era de instituir aqui nessa terra a sua igreja. E você já me ouviu pregar outras mensagens aqui, aonde nós aprendemos que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és a lasca de pedra, né? O Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O primeiro propósito, querido irmão, quanto ao cristianismo, é esse deixado por Jesus, para que seja uma voz neste mundo de salvação para o mundo, e que o cristianismo tenha o seu propósito de jamais se esquecer dos princípios do seu fundador, que é nosso Cristo Jesus. Interessante que Cristo, ele começa a sua igreja num pequeno grupo, ele se expande para o grupo dos 70 e chega a uma grande multidão. E o cristianismo,
ele oscila entre o pequeno, o médio grupo, umas 70 pessoas, e a grande multidão que se reunia às margens do mar para assistir Jesus. Quando nós olhamos, ou na encosta de uma montanha, quando nós olhamos essa visão bíblica, nós entendemos que o cristianismo tem um propósito de tornar, amigo de casa, a palavra de Deus disponível, a voz do Evangelho, as boas novas da salvação. Que coisa bonita, né? Aqui nós entendemos bem que Deus, Ele aprove salvar o mundo com o propósito de tornar a sua mensagem disponível a todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos para o cristianismo a partir de Cristo, nós entendemos que os discípulos possuíam uma missão, meu querido irmão, de ir a todo mundo, lembra? Pregar o Evangelho a cada tribo, língua, nação, a todo mundo. E ao abrir o Evangelho, apresentar as boas novas, era o propósito de Deus que as pessoas que a ouvissem tivessem o privilégio de mudar a sua vida segundo os princípios da palavra de Deus. Só que, amigos, é possível ser cristão sem Cristo? Que pergunta intrigante, né, amigo de casa? Essa pergunta aqui, pastor, ela exige uma resposta. E eu diria, pastor, que é sim possível ser cristão sem Cristo. Sabe, amados, o mundo se considera cristão, e eu lhe faço um desafio nessa manhã. Se você sair aí na rua da sua casa e bater de porta em porta, nas próximas 20 casas do lado da sua, perguntando quantas pessoas conhecem a Jesus, muitas delas vão levantar a mão e dizer que conhecem. Se você fizer uma segunda pergunta, olhar para as pessoas e falar o seguinte: você se considera um cristão? Praticamente todas dirão: eu sou cristã, eu sou cristão. E se você ampliar o processo de perguntas e fizer uma terceira: você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você começa a ver que o número de respostas começa a diminuir. Sabe, queridos irmãos, muitas pessoas se consideram cristãos, mas não têm Cristo. Essa é o texto provocativo dessa manhã para você. E como você pode me dizer, pastor Edival, à luz da Bíblia, essa afirmação que o senhor está dizendo? Você quer ver um exemplo? Vamos lá? Jesus, quando está com os discípulos, e eu quero convidá-lo a ir para o livro de Mateus, abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 7, do verso 22 em diante. Olha que interessante essa porção bíblica, e aqui é uma das provas biblicamente, para mim e para você, que existem por aí muitos cristãos sem Cristo. E eu vou voltar nesse texto lá no término da mensagem, você vai ver que interessante. E este texto diz assim, a partir do verso 21, vamos ler, por favor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás aonde? Nos céus. Olha que coisa linda, né, amigo de casa? Olha só, aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Olha agora o verso 22, diz assim, ó: muitos naquele dia hão de dizer-me. Quem está falando isso, amigo de casa? É Jesus, irmãos. Meus queridos irmãos, é Jesus. E Jesus está dizendo assim, ó: muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha, nós não somos profetas do Senhor, nós não fazemos revelações, nós não fazemos pregações, nós não estamos envolvidos com a missão, nós não somos a igreja tal, ou a igreja tal, o movimento tal. E aí Jesus diz assim, ó: porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Você vê aqui nessa porção bíblica que Jesus coloca para nós no início dessa mensagem, uma provocação de Jesus. Eles dizem: Senhor, nós fazemos em teu nome, nós temos parte com o Senhor, nós nos contamos junto aos cristãos, mas olha o que diz Jesus, amigo, é forte a declaração bíblica, acompanhe comigo para você ver. Diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, nunca. E agora a triste parte do texto bíblico que diz assim, ó: apartai-vos de mim, vós
que praticais tais iniquidades. Mas que iniquidade é essa, pastor Edival? Eles dizem que são coerentes, é o que Jesus está dizendo na porção bíblica. Eles dizem que profetizam. Para profetizar, para ser profeta, você precisa ter uma credencial, você precisa ter uma história de profeta. Então entende-se à luz do texto bíblico, pelo que Jesus está dizendo, que aqui a palavra profeta é alguém que exerce o sacerdócio, mas porém não é um sacerdócio que Deus espera que ele exerça, e eles praticam, e escuta o que eu vou lhe dizer aqui, são bons no que fazem. O mundo que diz ser cristão sem Cristo são bons. Quando você liga a televisão, amigo de casa, você vê pregadores excepcionais, homens que dominam uma retórica, homens que têm jeito, mulheres que falam de maneira cativante, jovens que são impressivos nos seus discursos. Porém, quando nós vamos para o terceiro ponto das 3 perguntas que você fez, ter Cristo como Senhor e Salvador, queridos, aí o negócio fica um pouco difícil. Interessante que isso me vem à mente a história do cristianismo, que está relacionada com os símbolos que eu coloquei para você. O cristianismo se tornou um inimigo político em Roma. Roma, você sabe, era uma metrópole, e meu amado irmão, uma metrópole naqueles dias de mais de 1 milhão de pessoas, uma imensa de uma cidade. Você já viu aquela frase que diz assim, todos os caminhos dão a Roma? Exatamente, porque tudo ia a Roma. E houve uma época em que as esposas dos senadores romanos se convertiam ao cristianismo e desciam às catacumbas de Roma, e lá, ouvindo Pedro, ouvindo Paulo, ouvindo os apóstolos, elas se maravilhavam com as mensagens, e elas voltavam para suas casas, e ao voltarem para suas casas, os esposos viam o que o cristianismo é capaz de fazer na vida da pessoa que abre o coração para Jesus, que deixa a mensagem do Evangelho ser assentada no trono do coração, e resultado disso, o cristianismo torna-se para o imperador romano um inimigo político, e o cristianismo passou a ser perseguido. Por isso que os cristãos tinham que identificar como símbolo, e o símbolo é o peixe. O peixe, a palavra ictus, se refere a Cristo, e quando nós entendemos, irmãos queridos, que Jesus é o centro do cristianismo, nós precisamos entender também que Jesus não fará nada nesse mundo desligado ou desassociado da vontade do Pai. E aqui é muito claro esse texto de São Mateus capítulo 7, onde nós entendemos aqui que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Quem entrará no reino do céu? Quem é cristão verdadeiramente de coração, quem está disposto a viver como cristão, não a viver como muitos estão vivendo por aí, dizem que são, mas não são. Quando nós olhamos para essa porção bíblica e entendemos que existe um padrão, existe um perfil, e existe um modus operandi para que o cristão viva, nós precisamos olhar para a nossa vida. E aqui logo no início da mensagem, amigo de casa, já existe uma provocação. Que cristianismo eu estou vivendo? Como eu estou fazendo a vontade de Deus? Que cristão eu tenho sido considerado, aliás, que cristão eu tenho sido nestes últimos dias da história desse mundo, ou ao longo da minha história, quem sabe de 20, 30, 40 anos como membro de igreja? Irmãos amados, a vontade de Deus, ela é muito simples. A vontade de Deus, ela vem encapsulada pela sua graça. Porém, eu falava em um vídeo que eu gravei essa semana, a graça de Deus, ela não está desassociada de responsabilidade. O problema aqui, em fazer a vontade de Deus, para estes pseudos cristãos, ou seja, para esses mentirosos cristãos, que dizem, mas não são, e Jesus os identificou à luz da Bíblia, é mudar o modus operandi da sua vida. Interessante. Eu gosto de uma afirmação: você pode ser budista sem Buda, você pode ser confucionista sem Confúcio, você pode ser um maometano sem Maomé, mas você não consegue ser um cristão sem Cristo. E interessante que quando nós paramos para pensar que Cristo
ele não exige de você, de maneira nenhuma. Não é uma religião como as demais que eu acabei de citar, que vive no campo da exigência, obrigam as pessoas. Jesus, em nenhum momento, ele lhe obriga. Ele é o fundamento da religião cristã, ele é a base da religião cristã, e Jesus liga a sua vida, à luz do texto de Mateus, à vida do Pai. E a vida do Pai, irmãos amados, consiste na verdade absoluta que existe sobre a terra, que é a vontade de Deus. E quando nós olhamos e entendemos que Jesus é o fundamento, e ele se coloca no centro da sua mensagem, e ele faz com que a sua mensagem alcance a vida do ser humano e opere desafios radicais na vida do ser humano por meio do poder transformador do Evangelho. E o Evangelho, uma vez abraçado pelo Edival, por você, eu me torno um discípulo de Jesus. E quando eu me torno um discípulo de Jesus, eu entendo que o chamado de Jesus é siga-me. O chamado de Jesus é vinde a mim, creia em mim, aprendei de mim. E nós compreendemos que este Jesus que se coloca como padrão diz: olha, eu sou manso e humilde de coração. Quando você olhar para mim, saiba, filho, você está olhando por um ponto seguro na sua visão, e este ponto seguro, filho, o levará para um lugar melhor do que você está vivendo. Interessante que Cristo é o centro do cristianismo. Cristo é o ponto inicial e também o ponto final à luz do Evangelho. Jesus, irmãos, não pede a nossa admiração, mas ele pede a nossa adoração absoluta, e o que ele espera é que a nossa vida seja comprometida, seja leal aos seus princípios. E quando nós entendemos que Jesus pega a nossa necessidade e muda o nosso coração, aí acontece na vida do ser humano o processo de conversão, o processo de mudança. E agora eu quero convidá-lo para ir para uma porção bíblica poderosa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vou esperar você abrir a sua Bíblia em casa, Atos capítulo 11, do verso 21 ao verso 26, uma curta porção bíblica, amigo de casa, mas uma porção bíblica muito esclarecedora. E eu quero começar aqui no verso inicial para você, verso 21, que diz assim, ó, olha lá que interessante o que a Bíblia está dizendo: a mão do Senhor estava com eles, muitos crendo se converteram ao Senhor. Aqui se refere à igreja cristã na Antioquia. Nós sabemos que a Antioquia era, nessa circunstância, uma grande cidade, muito importante daqueles dias, e ali foi o berço do cristianismo. Como você pode ver no verso 26, nós já vamos chegar lá, foi o primeiro lugar aonde os apóstolos, os discípulos, foram chamados pela primeira vez na Bíblia de cristãos. Interessante, Cristo, ele é o fundador, Cristo estabeleceu o padrão, Cristo chama você para Ele, Cristo quer que você venha para Ele como você está, e seja transformado pelo poder maravilhoso que existe na palavra dEle. E como fundador do cristianismo, Cristo liga a minha vida, a sua vida, como fazedores da sua vontade, com a vontade do Pai. Mas pastor Edival, qual é a vontade do Pai? Jesus, ele foi muito claro em fazer aqui nessa terra a vontade do Pai. Em todo momento você via Jesus dependendo do Pai, você via Jesus em contato com a Bíblia, você via Jesus no monte pregando para as pessoas, você via Jesus preocupado em apresentar o reino dos céus para as pessoas. Só que às vezes, irmãos, quando nós falamos de cristianismo, as pessoas olham para os símbolos e acham que andar com uma camisa escrito Jesus, ou colocar o símbolo do peixe na traseira do carro, você já deve ter visto por aí, já o determina como cristão. Sabe, irmãos amados, cristianismo vai muito além do símbolo. Cristianismo passa pelo caminho da decisão pessoal, do aprofundamento espiritual. Estes homens que estavam naquela igreja reunidos, eles creram
Só que a palavra crer à luz da Bíblia, aqui na porção que nós acabamos de ler, vem acompanhado de uma segunda palavra, que tem que ver com conversão. Conversão, amigo de casa, é mudança de vida, sabe? É mudança de status, modus operandi. Essa é a palavra que eu quero fazer você pensar um pouquinho, ou seja, é mudança. Essa mudança, meus irmãos amados, de conversão, é deixar de andar no caminho errado, para voltar para o caminho correto, para o caminho de Deus. O homem, para se converter, irmãos amados, ele precisa vencer o eu, e o eu é uma batalha tremenda. O eu, você não consegue vencê-lo sem ter a humildade de dobrar os joelhos diante do Senhor e de escancarar a sua vida para Jesus. Não tente entender a vida de um cristão convertido pelo poder maravilhoso do Evangelho, que você não vai conseguir, porque o cristão convertido, ele vive aquele ideal bíblico que diz que nós somos o sal da terra, e o sal, ele se mistura para dar tempero, ou seja, ele tem a humildade de se deixar de existir, para que a existência de Deus exista no ambiente. Interessante essa visão bíblica do tempero, do sal. Você pode tentar usar cominho, usar aí coentro, alfavaca, margerone, qualquer tipo de tempero, mas nenhum deles, eles darão até um sabor para o alimento, mas nenhum deles vai conseguir temperar o alimento como o sal tempera. Só que o sal deixa de ser sal, ele se dissolve. Aqui nós entendemos que Jesus, ele espera que o cristão que crê, que se converte, faça isso verdadeiramente. Não viva como muitos vivem por aí, dizendo ser o que não são. E aqui nós entendemos, irmãos, que então existe, pastor, à luz do texto de Mateus, e agora eu entendo, porque tem muita gente, pastor, que não se converte a Deus. Exatamente. E olha, amigo, escuta o que eu vou te dizer aqui, em nome de Jesus. Viverão uma vida na igreja e ficarão perdidos dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o coração não se abriu para o Evangelho. E um cristão sem Cristo, para ele está preocupado com um bom pregador, ele está preocupado com uma igreja bonita, ele está preocupado em vir para a igreja no sábado de manhã, ouvir um sermão, voltar para casa e dormir e não ter compromisso com o Evangelho e com o Senhor do Evangelho. Assim é um cristão sem Cristo. Ué, pastor, mas está ouvindo? Está ouvindo. E pastor, peraí, como entender essa questão? O indivíduo se torna, amigo de casa, um obeso espiritual. E como obeso espiritual, muitas das vezes morre por doenças decorrentes da obesidade espiritual. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, amigo de casa, nós temos uma provocação. A provocação é o que viveu a igreja da Antioquia. Ela creu, ela se converteu e ela se dedicou. Então, crer e se converter é deixar de fazer o que eu estou fazendo de errado, deixar de viver um cristianismo de boca, deixar de viver o cristianismo mentiroso que vivem lá fora, aonde muitas das vezes as pessoas só querem satisfazer o êxtase e não os deveres que o cristianismo traz consigo. Que forte, pastor, o seu discurso. Nessa manhã não vim aqui para falar algo com a finalidade de amassagear o seu ego. Eu vim aqui nessa manhã em nome de Jesus para falar algo a você, para te tirar aí da sua acomodação espiritual e para fazê-lo pensar que o lugar que você está indo, eu vou repetir uma frase que eu já falei aqui, o lugar para onde você está indo é muito melhor do que aonde você está, meu amigo. Amém? O céu é muito melhor. Ah, pastor, mas eu tenho aqui uma imensa de uma TV aqui na minha sala, tenho uma casa confortável, com piscina, tenho um ar-condicionado em todos os quartos, pastor, tem um sítio ali que eu descanso, tem um rancho ali em Cardoso, que quando eu estou estressado eu vou lá pescar, eu tenho um modo confortável aqui. Cuidado, eu não estou dizendo para você que você ter isso é pecado, em nenhum momento, não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo para você que as pessoas às vezes pegam esse conformismo, essa conformidade com o hoje e se esquecem do amanhã, amigo. Se esquecem do Deus que fundou o cristianismo,
que é Cristo Jesus, que tem propósitos com a vida do cristão, enquanto viver aqui, neste mundo. O cristão aqui nesse mundo, irmãos amados, cumpre a missão de falar de um Deus que é real na sua vida, e ele tem paixão, ele tem prazer ao fazer isso. A primeira característica aqui na igreja encontrada pelos apóstolos, em Atos capítulo 11, do verso 21 em diante, era uma igreja que cria, era uma igreja que tinha certeza, uma igreja que demonstrava pelos frutos o verdadeiro cristianismo. Será que não seria isso a primeira dica para você e para mim? Demonstrar o cristianismo pelos nossos frutos. Lembra daquele texto bíblico? Pelos vossos frutos vos o quê? Conhecereis. Os conhecereis. Como tem sido o seu rastro ao longo da sua história. Algo para você pensar um pouquinho, para o pastor Edival aqui, que vos prega, que também é foco dessa mensagem, pensar um pouco. Amigo de casa, esta foi a primeira característica. A segunda característica está no verso 23 do capítulo 11 de Atos. Os cristãos foram instruídos a permanecer no Senhor com propósito de coração. Então, primeira característica, crer e se converter. Segunda, permanecer, e permanecer com propósito de coração. Quando eu paro para pensar nesse ponto aqui, amados irmãos, que é uma identidade do cristianismo, eu vejo um cristão não sendo servo somente nas campanhas da igreja, na campanha do mutirão do Natal, que nós estamos tendo, na campanha da Páscoa Solidária, na campanha disso. Não, o cristão ele não vive de campanhas, ele vive de uma prática constante. E aqui eu queria fazer um desafio para você. Esse cristão aqui, que são instruídos a permanecer na presença do Senhor, eles permanecem lendo a Bíblia, eles permanecem orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão com Deus, vivendo na presença de Deus, apoiando a igreja, sendo um ministro nos ministérios que a igreja tem à sua disposição. Ela está disposta a viver a vida cristã, testemunhando para as pessoas que estão lá fora. Isso é ser um cristão com Cristo. Ser um cristão sem Cristo, irmãos, é viver uma mentira. Porque é isso que Jesus fala em Mateus, o primeiro texto que eu usei para você. É fácil andar com Cristo numa camiseta, fácil andar com Cristo no adesivo no carro, ou até colar o símbolo de um peixe. Difícil é viver com Cristo no coração. Ao longo da história nós sabemos de um monte de pessoas que se diziam cristãos, mas não eram cristãos. E Deus não quer esse tipo de cristão frajuta. Já ouviu essa expressão? Falso. Não, Deus quer um cristão que seja verdadeiramente convertido. E um cristão verdadeiramente convertido, irmãos, tem a quarta característica encontrada aqui em Atos capítulo 11 e agora o verso 24. Olha que lindo. Essa quarta característica, além de ter propósito no coração, o cristão também, olha que lindo o texto, é cheio do Espírito Santo, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor em decorrência deste propósito, contido no coração de um cristão. Então vamos lá? Primeira característica, crer e converter. Segunda característica, irmãos amados, permanecer firme no Senhor, nos seus propósitos e viver a sua vida com propósito diante de Deus. Terceira característica, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter uma mente equalizada, de acordo com o céu, ao lado da voz que nos orienta nesse mundo. Interessante que quando Jesus foi para o céu, ele diz, olha, em João, convém que eu vá, para que o Pai vos envie o Consolador. E o propósito do Consolador na sua vida é estar ao lado do seu modus operandi. Eu estou insistindo nessa palavra para lhe ajudar a todo momento, porque é normal que neste mundo tenhamos problemas, somos pecadores, vivemos num mundo com pecadores, temos pecadores à nossa volta e somos pecadores. O pecador necessita de Salvador, então o pecador necessita de Cristo, o pecador necessita vencer o eu, o pecador necessita vencer essa natureza terrível, doente, que se esconde dentro de nós. Oh, queridos, uma vez eu vi um irmão aqui nessa igreja dizer assim, pastor, o senhor não tem ideia de como é a minha natureza é mau,
Irmão, eu não disse para esse irmão, mas talvez agora, ao me ouvir nessa mensagem, ele ouça o que eu tive vontade de dizer naquele dia. É nessa natureza mal que nós precisamos deixar o Espírito Santo impressionar a nossa vida. Você não vai ser um cristão melhor se você não der ouvido para a voz do Espírito de Deus. A voz do Espírito de Deus é o agente constante aqui do teu lado, do meu lado, que ajuda o Edival a entender quem é o justificador, quem é o que é a justiça de Deus, e como se dará a justiça de Deus sobre a minha vida. E a justiça de Deus sobre a minha vida se dá mediante a sua graça. A graça de Deus, ela é inclusiva. Então, para esse irmão que citou para mim, que tem uma natureza mal e terrível, Deus está disposto a transformar a natureza mal e terrível. Para o pastor Edival, que vos fala que tem muitos problemas pessoais, Deus é o Deus capaz de mudar a minha vida. Hoje eu preciso entender que toda essa verdade que está diante de mim é a verdade de um Deus real, que espera que você viva um cristianismo real e que não perca a oportunidade de viver no céu, que também é real. Amém? Que maravilha, que delícia é saber que Deus está preocupado como nós estamos vivendo, irmãos, e Deus espera que a nossa vida não seja de acordo aos padrões desse mundo, ou a mentira misturada com a verdade contada pelos homens desse mundo, pelos pregadores desse mundo, que são bons em retóricas, que têm uma luz bonita atrás de si, que falam palavras que amassageiam o ego, que levantam o indivíduo. Calma, não é esse o caminho. O caminho do evangelho é um caminho simples, o caminho do cristianismo é um caminho simples. É onde o cristão se aproxima de Cristo e é transformado pela sua graça e recebe a mentoria, o acompanhamento do Espírito Santo no processo de transformação da sua vida, e é visível na sua vida frutos coerentes. Um cristão convertido por Cristo não tem por que ter ódio das pessoas à sua volta, não tem por que ser ácido ao mundo aonde vive. Um cristão verdadeiramente convertido, ele está indo para o céu, e para o céu importa o que Deus quer para a vida dele. Já parou para pensar? Que tem muita gente vivendo um cristianismo falso, não só lá fora, dentro da igreja. Eu preciso mudar o meu modus operandi e entender que o painel de controle da minha vida precisa sair das minhas mãos e ir para as mãos de Jesus. O painel de controle da minha vida precisa estar na mão do controlador certo. Uma vez estava conversando com um controlador de voo em uma das minhas viagens aéreas, e esse controlador de voo estava indo de um lugar para o outro lugar. Geralmente faz esses voos pelos aviões da FAB, mas nessa circunstância ele estava indo em um diálogo. Por coincidência, ele começou a dizer para mim assim: Edival, o céu é como as estradas. Existem estradas, e as estradas no céu são caracterizadas por distância entre aviões, e é feito um mapa celeste, aonde os aviões andam tantos pés em direção um do outro, e o avião sai naquela proporção, ele precisa chegar naquela proporção, porque senão vai acontecer um desastre aéreo. E assim já aconteceram diversos desastres aéreos por descuidos de pilotos que não seguiram a carta aérea, ou seja, a carta que direciona o voo. E o controlador, ele está ali atento, não só para decolagens e pousos, mas para esse mapa que existe no céu. Interessante que um descuido, a vida entra em perigo. Usando as palavras desse controlador, eu digo para você, um descuido aqui na vida espiritual, uma falta de foco, uma visão errada, leva o indivíduo a um caos, a perdição. Deus não quer que você viva neste mundo mentindo para você mesmo, ou mentindo ser quem você não é, ou mentindo fazer o que você não faz. Eu estou sendo redundante aqui, mas é errado, você está perdendo tempo. Pastor Edival, isso é muito forte, é forte, mas eu não posso deixar de falar para você. Eu sou um pregador do Evangelho, eu estou com a Bíblia aberta. Deus espera que ao abrir a sua palavra, eu seja aqui nessa manhã cuidadoso
para que você não se perca, para que você seja salvo nesse mundo, porque o que importa aqui é a salvação, e a sua salvação depende da adoração a quem você tem prestado e como você tem prestado. Talvez nesse momento, falando para você, muitas pessoas aqui que me assistem estão andando no caminho que achavam certo. Então, se você está andando nesse caminho que você achava que era certo, e quando você pega e para pensar que a vida destes homens que guiam, que te orientam, está errada à luz da Bíblia, e eles têm usado a Bíblia como comércio, como um meio, pare, pelo amor de Deus, procure Deus, a sua igreja, a sua palavra, deixa o Evangelho com a verdadeira boas novas fazer o milagre da conversão no seu coração. Entenda a ótica da graça e não seja, por favor, um cristão sem Cristo. Então, 3 características nós estudamos até agora aqui em Atos 11. Agora eu preciso ir para a 4ª e última característica. A 4ª e última característica está no verso 26. E olha que legal, diz assim o texto bíblico: e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão na Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Eu e você somos cristãos, mas não somos cristãos, ou não podemos ser cristãos somente de boca. Temos que ser cristãos preocupados em fazer a vontade de Cristo, que consiste na vontade do Pai. Temos que ser cristãos dispostos a criar um ambiente dentro da nossa congregação, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, para partilhar o amor de Deus com as pessoas, como os homens faziam aqui lá na Antioquia. Sabe, irmãos amados, este espírito maravilhoso na vida do cristão, de servidão, torna o cristão a igreja de Deus. E amigo, a igreja de Deus hoje é uma igreja viva, é uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas, é uma igreja disposta a fazer algo de bom pelo seu semelhante, porque ela foi preenchida por tudo de bom que havia em Deus, e tudo que você precisava, Deus lhe concedeu e me concedeu. Que maravilha! Essa igreja, irmãos, ela participa diante de Deus, ela permanece diante de Deus, e muitas das vezes, como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Essa igreja, ela é uma voz, e preciso lhe dizer algo, um item que está na história, né? Quando o mundo temia a supressão que havia por parte de Hitler e o seu partido, e toda a Alemanha naqueles dias, a igreja se coloca no caminho de Hitler e levanta a sua voz, dizendo que ela não concordava com aquela supressão, e a igreja foi uma das vozes contrárias. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus, ela vive de maneira coerente, e ela se preocupa com o que Deus se preocupa. A igreja de Deus, irmãos, ela tem foco. Ser cristão, queridos irmãos, ser cristãos é marcado pela fé e a conversão, a mudança do modus operandi. Você não vai esquecer essa palavra. É permanecer leal absolutamente a Cristo, é ser guiado pelo Espírito Santo, é estar reunidos na igreja. E quando nós entendemos que isso é a proposta do Evangelho, a proposta do cristianismo, nós não conseguimos enxergar uma igreja desassociada da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ver com a verdade tem que ver com uma norma absoluta deixada sobre a terra por Deus, para que o ser humano viva. E lembrando você que me assiste aqui, né, a palavra de Deus diz que nenhum tio foi tirado dali, nenhum item da lei foi diminuído diante das pessoas, pelo contrário, Cristo valida, e ao validar a sua mensagem, à luz da conexão com Deus, da interdependência de Deus, deixa para eu e você um exemplo: ouvirmos a sua voz, subjugarmos a nossa vida segundo a sua vontade e mudarmos o nosso coração. Sabe, amigos, nós hoje precisamos voltar para os braços de amor de Deus, entender que Deus nos chama para olhar para Ele, e quando olhamos para Ele, amigo,
nós entendemos que temos força para vencer o nosso eu, e o Espírito Santo de Deus vai dando o direcionamento para a nossa vida. Nós entendemos que esta nossa aproximação de Deus renova, reorganiza o meu interior. Está você disposto a permitir com que Deus, a sua palavra, a voz do Espírito Santo, renove o seu interior? E deixar de viver essa vida que você tem vivido aí, e quem sabe mentindo para as pessoas, mentindo para você mesmo, e se converter verdadeiramente diante de Deus. E esta dependência de Deus, irmãos, gera em nós um desejo, uma alegria, uma satisfação de viver pela obra de Deus. Dar o painel de controle da nossa vida para Deus ser o controlador maior, o Senhor dos controladores. Viver em obediência, viver em comunhão. Eu oro a Deus nesse momento, por você que me assiste, para que a sua vida saia das suas mãos e seja colocada na mão de Jesus, e que Jesus nos motive a olhar para o mundo negativo, amigo, e entender que muito em breve Ele voltará a essa terra com poder e grande glória para te buscar, para te levar para um lar de paz e alegria, onde não haverá mais morte, nem dor e nem pranto. Esse dia está muito próximo, muito em breve Jesus voltará, muito em breve o Senhor virá a essa terra para lhe buscar e para me buscar. Eu estava em um funeral e eu falava desse amor de Deus aqui em Votuporanga, em uma sala daquele funeral para umas 100 pessoas, uma sala apertada, havia muitas pessoas ali dentro, uma família muito querida, e as pessoas que estavam ali, que me ouviam, eu percebia que muitas delas não eram cristãs, ou se diziam, e quando eu apelei, falando da volta de Jesus, aquelas pessoas se emocionaram, e eu via lágrimas nos seus olhos. Amigo, a velha história da cruz é contada ao mundo há muito tempo, e a velha história da cruz é uma oportunidade para que o pecador saia do seu mundinho e dê o controle do seu mundinho para Deus, que tem o controle do universo. E Deus, com o controle do universo, vai trabalhar de maneira maravilhosa na sua vida, para fazê-lo melhor como filha e como filho, melhor como cristão, e um cristão verdadeiramente convertido pelo poder maravilhoso da palavra de Deus. Está você disposto a colocar a tua vida nas mãos de Deus, a deixar Ele mudar a sua vida, a permitir que Ele seja o centro, e você esteja ali para ser o elemento da transformação de Deus? Se sim, eu quero nesse momento entregar a tua vida nas mãos de Deus, e eu quero orar por você. Você que me assiste aqui perto, na região do Oeste Paulista, longe, não sei onde você está assistindo, eu só sei que Deus, Ele está usando esse mecanismo aqui, de comunicação, a internet, essa página dessa igreja, para chegar ao teu coração, e Deus quer mudar a tua vida, Deus quer salvar você. Amigo, esse mundo se aproxima do seu fim, muito em breve Jesus voltará com poder e grande glória para te buscar, e Jesus não quer que você se perca aí, nesse mundinho teu, viu? Quem sabe de conformidades, ou de pressão, eu não sei qual é o clima que você está vivendo, mas esse é o Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, que nesta manhã bate a porta do seu coração, e que espera a sua decisão. Posso orar por você? Entregar a tua vida nas mãos de Deus? Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, foi maravilhoso nessa manhã entender que o Senhor tem aqui uma igreja, e que esta igreja cristã é uma igreja, ó Deus, que confia no teu poder, que não crê na mentira, que não conta essas mentiras para si próprio e nem para os outros. Essa é a igreja do Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que tem uma igreja falsa e mentirosa aí fora, e esta igreja o Senhor a rejeita. Nós não queremos, Deus, ser rejeitados pelo Senhor. Tem muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento aqui,
que precisam de um posicionamento como filhas e filhos, ó Deus. E Deus, e quem sabe esperaram essa mensagem, esse momento, para entregar a vida ao Senhor. E eu quero, ó Deus, nesse momento, levantar as minhas mãos, como pregador do Evangelho, como ministro do Senhor, e pedir uma bênção especial para essas vidas, ó Deus, que me assistem, que precisam do poder transformador do Evangelho no seu coração, que precisam vencer o eu, que precisam deixar de vícios, que precisam deixar de hábitos errados, que precisam deixar de falar mal dos outros, que precisam deixar, ó Deus, de viver a hipocrisia no mundo, para viver a realidade cristã de ser um sal da terra, uma luz para o mundo. Deus maravilhoso, eu coloco a vida delas nas tuas mãos, peço a tua proteção, o teu cuidado, cuide de nós, ó Deus, precisamos do Senhor, precisamos do teu poder sobre nós. Dá-nos um bom dia na tua companhia, em nome de Jesus, amém.